7 de março de 1999, a televisão japonesa recebia mais um anime de brinquedo para vender bonecos e joguinhos eletrônicos, ou pelo menos era o que todos pensavam. Digimon Adventure chegou como uma aposta da Bandai e da Toei Animation para promover o Tamagotchi digital. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquele desenho, aquele anime, se tornaria um dos fenômenos mais duradouros e emocionantes da história da animação mundial. Mais de 25 anos depois, o legado de Digimon não apenas permanece, ele cresce. A trilha sonora de Koji Wada ecoa em corações de fãs ao redor do globo. A frase "infinito após um sonho" tornou-se um símbolo de esperança e nostalgia para uma geração inteira. E o debate sobre qual foi o melhor arco contra Devimon, Etemon, Meostimon ou o Mestre das Trevas ainda aquece fóruns na internet. Mas o que faz de Digimon Adventure tão bom? Porque um anime de 99 com animação datada e um roteiro que às vezes tropeça em suas próprias ambições é considerado por muitos como o melhor isekai já feito e uma obra-prima que supera barreiras etárias. A resposta está em sua ousadia em tratar crianças como pessoas reais, com medos, defeitos, dramas familiares e o peso de serem escolhidas, entre aspas, para salvar um mundo que não pediram para conhecer. Para entender Digimon, é preciso voltar a 96, quando a Bandai lançou Tamagotchi, um bichinho virtual que se tornou febre mundial. 2 anos depois, em 98, a empresa lançou um Digital Monster, uma versão mais agressiva do conceito. Ao invés de alimentar e cuidar de uma criatura fofa, você treinava um monstro digital para lutar. O sucesso do brinquedo pedia uma adaptação animada, mas ao invés de criar um anime convencional sobre batalhas de monstros, como seu rival direto Pokémon, a Toei Animation fez algo radicalmente diferente. Eles contrataram o diretor Katsuhiro Kodara, substituído posteriormente por Hiroki Kakudo, e o roteirista Satoru Nishisono, para criar uma história que fosse, nas palavras de críticos, muito madura para o público infantil. A premissa era simples, mas carregada de potencial dramático. 7 crianças, depois 8, são transportadas para um mundo digital durante um acampamento de verão. Lá, eles descobrem que foram escolhidos para salvar esse mundo de forças das trevas. A diferença é crucial. Ao contrário dos isekai modernos, onde protagonistas abandonam suas vidas antigas sem hesitação, as crianças de Digimon querem voltar para casa. O diretor Hiroki Kakudo e sua equipe estabeleceram um princípio fundamental. A evolução dos Digimons não seria uma conquista gratuita. Ela dependeria do amadurecimento emocional de seus parceiros humanos. Ele disse que fizeram questão que cada evolução tivesse um peso dramático. E não era sobre ficar mais forte, era sobre crescer como pessoa. E a ousadia ia além. Os roteiristas decidiram que nenhum personagem teria protagonismo exagerado. Todos os 8 escolhidos, com suas 8 personalidades distintas, teriam tempo de tela equilibrado e arcos de desenvolvimento próprios. No centro da grandeza de Digimon estão seus protagonistas. 8 crianças, 8 personalidades, 8 jornadas de amadurecimento. Uma raridade em animes com elencos tão vastos. Taichi Tai Yagami seria coragem, Yamato, a amizade, Sora, amor, Koshiro, conhecimento, Mimi, pureza, Joikido, sinceridade, TK Takaishi, esperança, Hikari Kari Yagami, a luz. Se as crianças são a alma, os Digimons são o coração pulsante da série. Cada parceiro é um espelho, uma extensão das qualidades e fraquezas de seu humano. O Agumon, leal corajoso, o Gabumon, calmo, Patamon, mais fraco. E o sistema de evolução em Digimon é deliberadamente não linear. Não é sobre subir de nível, é sobre estado emocional. Quando a criança está no momento certo, corajosa, amorosa, esperançosa, seu parceiro evolui. Quando está no momento errado, com raiva, frustração, medo, a evolução pode ser distorcida ou catastrófica. O caso de Skull Greymon, a evolução monstruosa do Agumon forçada por Tai, é a prova de que força sem sabedoria é apenas destruição. E há a mortalidade. Digimon morre,
Agumon morre na luta contra Devimon, Leomon morre nas mãos de Mewtwo e o Zerdon morre protegendo Kari, e quando morrem, renascem como ovos, sem memória, uma metáfora sobre a fragilidade da vida e a possibilidade de recomeço, como reencarnação, entre outras coisas. Não se pode falar de Digimon sem falar de sua música, Koji Wada. O cantor que emprestou sua voz à abertura Butterfly tornou-se eternamente associado à série e, tragicamente, sua morte em 2016 por câncer na garganta transformou cada acorde em um tributo sentido por fãs ao redor do mundo. A série é dividida em 4 arcos principais, cada um com seu vilão, seu tom e suas lições. As crianças chegam ao mundo digital, aprendem a sobreviver no arco 1. No arco 2, Servidão, o grupo chega a um continente Philly, Etemon, um Digimon vilão com alma de Elvis Presley, os persegue. Tóquio, o arco mais sombrio. As crianças retornam a Tóquio, mas Mewtwo as segue. A batalha acontece em sua própria cidade. E no arco 4, os Mestres das Trevas, é o arco final. As crianças retornam ao mundo digital para enfrentar os 4 Mestres das Trevas. O sucesso de Digimon Adventure gerou uma franquia inteira, com altos e baixos, como Digimon Adventure 02, Digimon Tamers, Digimon Frontier, Digimon Adventure 3, Digimon Adventure Last Evolution, esse lançado em 2020, e o reboot de 2020, que foi uma reinvenção completa da primeira temporada com animação moderna e ritmo acelerado. O Brasil abraçou Digimon com uma intensidade rara. Exibido pela Rede Globo no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, o programa se tornou febre nacional. A dublagem brasileira, com vozes como Fábio Lucindo, Rodrigo Andreato, Letícia Quinto e Mário Borleto, é considerada uma das melhores já feitas para um anime. A abertura brasileira, Digimon Digitais versão Angélica, é lembrada com carinho por quem cresceu com ela. Mesmo que fãs mais velhos a critiquem, o que importa é que para milhões de crianças brasileiras, aquele foi o primeiro contato com a história de 8 crianças que, assim como elas, tinham medo, dúvidas, mas nunca desistiram. Digimon Adventure é frequentemente classificada como o melhor Isekai já feito. A comparação com Isekais modernos revela uma diferença fundamental. Enquanto protagonistas de hoje aceitam seu novo mundo com entusiasmo, porque o antigo era vazio, as crianças de Digimon querem voltar para casa. E o que Digimon nos ensina sobre crescer? A série é, no fundo, sobre a perda da infância. Cada evolução é um passo em direção à idade adulta. Cada vitória é uma perda. No final, quando as crianças vencem a Pokémon e retornam ao mundo real, o trem as leva de volta, mas algo ficou para trás. A cena final, com Tai olhando pela janela e vendo Agumon desaparecer, é devastadora. Nós nos veremos de novo, com certeza. A promessa de reencontro é vazia e cheia de esperança ao mesmo tempo. E aqui temos o legado dos 8 atributos: coragem, amizade, amor, conhecimento, pureza, sinceridade, esperança e luz. Cada criança carrega um e a mensagem é clara. Você não precisa ter todos eles. Cada pessoa tem sua própria força e juntos, apesar das diferenças, das brigas e dos medos, são mais fortes. Então, por que Digimon clássico é tão bom? A resposta está em sua ousadia em tratar crianças como seres complexos. Não são heróis de desenho animado que resolvem problemas com uma mão nas costas. São crianças que têm medo, inseguranças, que sentem falta da mãe, que brigam com os amigos, que não sabem se são capazes. Digimon é uma série sobre crescer, sobre aceitar que a infância acaba, que o mundo é mais complicado do que parecia, que às vezes é preciso lutar mesmo quando não se quer. É sobre como cada pessoa tem seu próprio tempo. Patamon evolui por último e se torna o mais forte. Joe é o mais covarde e é o primeiro a se sacrificar. Sora demora a entender o amor e se torna a mãe do grupo. É sobre como a família pode doer. Vivem a separação dos pais, Izzy descobre que é adotado, Sora acredita que a mãe não a ama, entre outras coisas. Digimon Adventure não é perfeito, a animação é datada, o roteiro às vezes tropeça. E o final é ambicioso demais para o seu próprio bem, mas é genuíno, é sobre pessoas reais enfrentando um mundo que não pediram para salvar. E talvez seja isso que a gente precisa, uma lembrança de que mesmo que quando tudo parece perdido, a esperança, a luz no fim do túnel pode vir da fonte mais improvável. Como TK diria, eu acredito que podemos vencer.
守れ愛する日